Olá, mulher linda! Sabe que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Uma Mulher Amorosa, de Dean Brestin. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora BV Books. Leitura 16. Amar é uma escolha. Eu hoje estava pensando a respeito de como começar essa oração e lembrei de uma canção de quando eu ainda era menina, e eu acredito que essa canção ainda é mais velha do que a minha adolescência. Mas uma canção que dizia assim: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. Pai, eu oro para que mulheres, independente das circunstâncias, não olhem para trás, mas que sigam olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que elas, a exemplo da mulher de Ló, que quando olhou para trás e havia uma promessa e uma palavra de que não olhasse para trás, para o passado, para a cidade que estava sendo condenada por Deus, ela desobedeceu, ela olhou e ela virou estátua de sal. Pai, em nome de Jesus, nós não fomos chamadas para olhar para trás. Nós fomos chamadas para olhar para o Senhor. E a nossa esperança vem do Senhor. Então, minha oração no dia de hoje é que elas sejam impulsionadas no poder do Teu Espírito para continuarem seguindo ao Senhor. Eu oro por mulheres que precisam ouvir essa palavra antes da leitura. Em nome de Jesus, amém. Decidindo sair da sombra de suas asas. Uma figura simbólica repetitiva no livro de Ruth é de cobertura ou asas. Boaz diz que Ruth estava à sombra das asas de Deus como refúgio. Mais tarde, Noemi diz a Ruth para ir a Boaz e pedir para ele cobri-la. Ruth faz isso dizendo: estende, pois, a tua aba sobre a tua serva. Aqui Boaz, como um bom marido, é a figura de Cristo. Deus anseia que estejamos à sombra de suas asas e habitemos lá. Quando decidimos sair da sombra das asas de Deus, ficamos sujeitos a todos os tipos de dores. Geralmente, as consequências passam de nós para a nossa família, para os amigos e até mesmo para as próximas gerações. Quando Elimeleque escolheu Moabe como um lugar de refúgio, quando ele saiu da sombra da proteção de Deus em Belém, as consequências foram severas, não apenas para ele, mas também para esposa e filhos. Um lugar que era para ser de refúgio tornou-se um lugar de morte. Noemi parece disposta a se apegar a Deus em meio à perda de seu lar, de seu esposo, a perda do seu sonho por noras cristãs e netos preciosos. Mas quando ela perde seus filhos, ela perde a esperança, não em Deus, mas na vida. Assim como Jó, ela parece desejar nunca ter nascido. Ela não deseja que seus amigos a chamem de Noemi, mas pede a eles para, em lugar disso, chamá-la de Mara, amargura. Eventualmente, Deus restaura Noemi, mas ela sofre bastante por muito tempo. Quando nós olhamos o texto bíblico de Mateus, no capítulo 23, versos 37, nós tiramos algumas advertências. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassina os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitastes. Capítulo 24 de Mateus ainda, verso 1 e 2 diz assim: então Jesus saiu do templo e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhe observou: Estais vendo todas estas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. O princípio das dores. Estas advertências se cumpriram em 70 anos depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída.
Historiadores dizem que ouro derretia e fluía entre as pedras, de forma que os exércitos invasores literalmente afastavam uma pedra da outra. As consequências da recusa do líder religioso de ir à sombra das asas de Deus afetaram não apenas eles, mas os que o seguiram e gerações vindouras. Quando lemos o livro de Salmos, no capítulo 36, do verso 7 ao 9, descobrimos quão precioso é teu amor a Deus. À sombra das tuas asas, os filhos de Adão encontram refúgio. Eles se banquetearão na plenitude da tua casa. Tu lhes saciarás a sede com as águas puras do teu rio, do Éden. Pois em ti estás a fonte da vida. Graças à tua luz somos iluminados. No texto bíblico de Salmos, capítulo 57, versos 1, diz assim: de acordo com a melodia do hino de Davi, quando fugiu de Saul e abrigou-se numa caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem piedade de mim, pois em ti minha alma encontra refúgio. Eu me refugiarei à sombra de tuas asas, até que passe o perigo que me persegue. E ainda no Salmo 91, podemos ler esse tão famoso e especial capítulo que fala a respeito de aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos ele te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderá pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e as serpentes mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim diz o Eterno. As bênçãos aqui prometidas não são para todos os cristãos, mas para aqueles que vivem em íntima comunhão com Deus. Cada filho de Deus olha para o santuário interior e para o propiciatório, ainda que ninguém habite no lugar santo. Eles correm para ele a todo o tempo e curtem abordagens ocasionais, mas eles não residem habitualmente na presença misteriosa. Nenhuma sombra pode ser comparada à proteção da própria sombra do Senhor. Comunhão com Deus é segurança. Cada vez que nós escolhemos pecar, nós saímos da sombra do Altíssimo, pois o Senhor não pode nos seguir em direção ao pecado. E aí a autora nos pergunta: existe uma área da minha vida, da sua vida, onde você está escolhendo pecar, onde você continua buscando o pecado, onde você tem insistido no erro, onde você já sabe que é pecado, mas você tem decidido dissolutamente todos os dias por essa escolha?
Como isso afeta a sua vida? Como isso afeta aqueles a quem você ama? É muito importante te lembrar que Deus não pode nos seguir em direção ao pecado. Nós só estamos debaixo da proteção, da sombra do Altíssimo, quando estamos debaixo de suas asas, quando decidimos ter uma vida que obedece aos princípios da sua palavra. Uau, que bênção, que livro maravilhoso. Eu não sei se você já percebeu, mas essa leitura é uma leitura muito mais um estudo bíblico, uma jornada realmente de conhecimento, é uma série de estudos bíblicos para mulheres. E eu tenho lido de uma forma em que você consiga compreender que não é somente um estudo, mas que é uma jornada de edificação e de busca. Então, algumas perguntas eu dou alguma ênfase maior, outras eu coloco o texto bíblico para que não seja exaustivo, mas para que você receba palavras de edificação. Esse livro é totalmente pautado no conhecimento bíblico. E eu gosto muito de livros que trazem as escrituras para a nossa vida. E o texto do dia de hoje, a leitura do dia de hoje, vem nos lembrar que é somente nas asas do Altíssimo que nós encontramos refúgio. Mas que quando nós decidimos pecar, Deus não tem como nos acompanhar no pecado. Isso é muito forte e a gente precisa entender que enquanto estamos dissolutamente na prática do pecado, Deus não pode fazer nada a nosso respeito. Mas quando nós decidimos olhar para Jesus, olhar para a cruz e dizer: Senhor, eu não tenho tido forças, mas eu dependo de Ti, eu preciso de Ti e eu quero a mudança na minha vida. Ah, minha amada, então o Espírito Santo, Ele vem. Ele enche o teu coração de convicção, Ele te abraça e Ele ora por você com gemidos inexprimíveis. Aquilo que você não sabe orar, Ele ora por você. Aleluia! Se permita ser visitada pela presença transformadora do Espírito Santo. Se permita ser abraçada. Se permita se sentar no colo do Deus de amor. E realmente sentir que você está refugiada nele. Um grande beijo. Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.